esperança, que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e ficar com o nosso pensamento voltado a Deus e que cada um de nós possamos levar daqui tudo de bom que vier buscar. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à nossa casa, casa de luz, casa de fraternidade, de acolhimento, e que a palestra consiga nos dar um pouco mais da diretriz que nós queremos seguir, né? A busca nossa essa de informação a respeito de como chegar lá, vamos dizer assim, né? Tema? Quem são os regenerados? Do livro. O livro é o Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. E ele sempre começa com uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trechinho aqui está presente no capítulo 3, no item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então, pessoal, assim, antes da gente começar a leitura aqui, eu acho interessante, eu até não conversei sobre isso com o Ronaldo, porque hoje foi meio... Eu já cheguei um pouquinho atrasada, né, Ronaldo? Então, assim, eu acho interessante explicar um pouquinho o que são esses mundos de provas e expiações e o que é o mundo de regeneração, para vocês entenderem um pouquinho, para depois a gente ir desenvolvendo o texto. Basicamente, para o Espiritismo existem 5 tipos de mundo. Os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que atualmente é o que a Terra está em transição, ela está saindo do mundo de provas e expiações e está passando para o mundo regenerador. Os mundos regeneradores, os mundos felizes e os mundos celestes. Então, basicamente, são 5. Nós, então, atualmente, estamos no segundo degrau, como se fosse começando, considerando que o primeiro seria os mundos primitivos, o segundo de provas e expiações. E estamos caminhando para o terceiro degrau, que é o de regeneração. Então, o que acontece nesse mundo de provas e expiações? Nós vemos aqui as provas, é o que nós passamos para aprender. É como se fosse uma escola. O planeta Terra é um planeta escola. Então, a gente passa pelas provas, pelas dificuldades, para que a gente tenha o aprendizado, para que a gente tenha a evolução espiritual. Isso falando no nosso espírito. As expiações são situações que a gente traz, são débitos, digamos assim, que a gente traz de outras vidas. Então, a gente, além de ter que aprender e evoluir, nós temos que pagar essas dívidas que nós trouxemos de outras reencarnações nossas. O que acontece? Quando o planeta está em fase de regeneração, que ele está passando para um mundo de regeneração, a consequência é que todos os moradores do planeta também têm que evoluir e passar a fazer parte desse mundo de regeneração. Se eu não conseguir passar pelas minhas provas, se eu não conseguir me melhorar, evoluir, eu não vou conseguir seguir reencarnando no planeta Terra. Eu vou ter que ir para o mundo de provas e expiações. Então, eu vou retornar, depois que eu desencarnar, eu vou reencarnar no mundo de provas e expiações. Eu não reencarnarei mais no planeta Terra. Então, o que a gente sempre diz assim, ó, isso foi muito divulgado a partir de 2012.
A gente está numa transição planetária. E agora eu escutei muito isso, e quando eu entrei aqui no centro em 2019, foi essa necessidade imensa, assim, ó, de achar digamos, a missão, achar o objetivo, entender o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu vim. Então é uma pergunta que a gente sempre devia se fazer, da onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou. Eu não posso me olhar só como um ser material, como alguém de carne e osso. Eu tenho que entender. Tem muitas pessoas que nascem, vivem e desencarnam, morrem, como a gente chama, sem saber da onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Então é só assim um comecinho para vocês entenderem, porque daí a gente vai desenvolvendo o texto e aí para vocês entenderem o que é mundo de provas e expiações e mundo de regeneração, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vou seguir a leitura e aí depois o Ronaldo também vai expor um pouco a visão dele sobre isso. Essa é a minha visão, o Ronaldo tem a visão dele. Pode ser que ele discorde de mim, é a mesma, Ronaldo. Então vamos lá. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente as plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Uma coisa que eu não falei, e vou falar agora, lendo essa parte aqui, no mundo de provas e expiações, os espíritos são competitivos, nós encarnados somos competitivos. A gente não entende que todos nós fizemos parte de um todo, e o que eu fizer para o Ronaldo, eu vou receber de volta. Porque quando eu faço algo para o Ronaldo, para o irmão, nós somos irmãos, eu estou ferindo a Deus, então eu estou recebendo de volta porque eu também faço parte de Deus. É como se eu estivesse fazendo algo para mim. Então, no mundo de provas e expiações, nós somos materialistas e altamente competitivos. No mundo de regeneração, nós somos cooperadores. Nós já entendemos que nós fizemos parte de um todo, de toda uma criação divina, e eu já sei que o que eu fizer para um animal, ou um ser humano, ou qualquer tipo de vida, eu estarei recebendo de volta. Então a gente já tem uma visão do todo, a visão de que todos somos parte de um só. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. Em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores, diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, o auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação por já possuírem
uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isso é, compreensões súbitas diante de decisões e resoluções da vida. 28 mil anos passando por provas e expiações. Quantas reencarnações nós tivemos dentro desse tempo? E quão abençoado nós somos de estar passando novamente por provas e expiações? Como assim abençoados? Nós estamos aprendendo. É o momento do aprendizado, do progresso, de nós conseguir fazer essa evolução pedida. Nós teremos daqui na frente 28 mil anos de regeneração. Em 2050, 2050 e poucos, vai terminar provas e expiações. Nós estamos aprendendo, gente, é isso que nós falamos sempre. Quando a gente lê, esse livro todo é sobre reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a gente começar a olhar para dentro de nós, é buscar esse conteúdo que está dentro de nós, em conexão com Jesus, em conexão com Deus. E aí o que a gente coloca em termos reais aqui da nossa vida? Uma criança fazendo a 5ª, 6ª série, o aprendizado dessa criança é maior do que uma criança que está fazendo a 1ª série, 2ª série. Nós aqui é a mesma coisa. Quanto mais reencarnação nós tivemos dentro do mundo de prova e expiações, mais nós estamos com aprendizado de faculdade, vamos dizer que seja. Porque a gente colocou numa palestra passada que tem espíritos aqui que evoluíram muito mais. E a gente chama de espírito velho no jargão comum, né? O fulano é espírito velho, né? Porque a sabedoria, tu fala com a pessoa, é uma tranquilidade, é uma paz, a sabedoria. Quantas vezes ele tropeçou, quantas vezes ele caiu, quantas vezes ele lutou para sair de onde ele estava, para chegar onde ele chegou. E nós estamos tendo essa oportunidade agora. Provas, mais uma. Provas e expiações, na balança, o mal é maior, mais pesado do que o bem. Tá? Então vamos colocar em porcentagem 10% de bem e 90% de mal. Nós estamos passando por isso. Regeneração, 50-50. Vai existir o mal? Claro que vai. Por quê? Ainda terão provas, né? Na nossa evolução, eu espero que eu consiga chegar lá na próxima reencarnada. Eu quero estar lá na regeneração. Mas eu tenho tanto defeito que eu ainda tenho maldade. Eu ainda tenho orgulho, eu ainda tenho ódio, eu ainda tenho raiva. Eu não estou curado, eu estou aqui no processo de cura. E é essa a nossa busca do entendimento. Quando a gente olha para nós, para dentro de nós, e a gente sabe aonde está o nosso defeito. E todos nós sabemos. Isso a gente coloca em acho que todas as palestras, estão ficando repetitivos demais. Todas as palestras a gente coloca. Porque, gente, eu vejo postagens de Facebook, ali eu já coloquei isso também, que a pessoa não precisa responder, não precisa cutucar. E aí eu ainda olho as respostas. Quem é? O que houve? Não sei o que. Gente, interessa para quem? Né? Se a pessoa passou pela tropeçada lá e deu uma escapada, que é um direito, né? Porque é isso que eu digo, né? A gente tem raiva. Naquele momento deu raiva da situação, né? Não perdoou, né? Aí vai lá e... Olha, pra ti que eu estou mandando isso aqui, né? A outra pessoa sabe.
sabe, né? A outra do outro lado lá, né? Mas os outros que estão na volta ali, né? E aí, qual é a resposta, sabe? Nós já... os comentários é bom, né? Mas é isso que eu digo assim, ó, nós já podemos passar disso, né? A nossa busca é tipo, isso não é importante, gente. Sabe? Desiste da importância, de dar importância para o mínimo, porque às vezes a outra pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, sei lá o que pode ter acontecido, brigou em casa, sei lá, e maltrata a pessoa que vai para o Facebook. Nós temos que chegar no ponto, e é um processo, né? É uma luta, é difícil, de que aquilo não é importante. O importante é quando a gente chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e pensa, como é que foi meu dia hoje? Hoje foi 0-0. Hoje eu não ganhei, mas também não perdi. Eu estou bem, vou dormir bem. Não agredi ninguém, né? Eu vim do domingo de Itaqui, um cara cortou minha frente na estrada Maçambará aqui, né? Maçambará e Itaqui. Não tinha ninguém na estrada. Era eu e ele. O cara me ultrapassou em vez de passa mais na frente, né? E já me fechou. Eu vinha a 80, vinha tranquilo. Aí eu fiquei pensando, né? Se era uma outra época, há um tempo atrás eu saía atrás. Saía. A minha harmonia hoje está tão grande que eu dei risada. Fiquei pensando, esse cara tem que estar louco, né? Sabe? Então eu cheguei nesse ponto, claro que não estou no grau que eu quero estar, né? Mas assim, ó, eu acho que a gente tem que dar uma freada. Agora a pessoa ali está aqui, botou o pé na faixa, tu para o carro, né? Que bom que as pessoas estão se educando, estão parando, tá perigoso ainda, tá, gente? Para quem atravessa a faixa que está aqui. Dá uma parada, não inventa, porque eu vi uma senhora atravessando ali perto do Paquis, o cara parou e o motoqueiro cruzou. A sorte que ela ainda não estava. Então, assim, eu acho que é essa busca que nós estamos fazendo para a regeneração. E aí, na pergunta, né, quem são os regenerados, eu posso dizer uma coisa clara aqui, né? Nenhum de nós. Nós ainda não somos regenerados, não estamos regenerados e estamos no processo. Né? Então, nós temos até 2050, para quem chegar até lá, eu acho que eu não vou estar por aí, sabe? Mas assim, até lá, nós temos essa caminhada aqui juntos, né? Porque cada um de nós que chega aqui traz a sua energia para que a gente consiga estudar mais, eu e a Karine, né? Para chegar aqui na frente e conseguir colocar alguma coisa que seja útil. Então, vocês vindo para o centro e perguntando, e nós aqui falando, né? E que bom que nesse processo do centro espírita nós podemos errar. Que bom, gente, porque senão seria uma carga muito grande para quem entra aqui dentro do centro espírita não poder mais errar. Tudo é pecado, aqui é pecado, isso aqui tu fez, sabe? E nós temos esse direito. Porque a resbalada que a gente dá ali na frente, a cobrança se vem de cima para baixo. É essa cobrança que a gente tem. E Deus é tão maravilhoso que ele poderia te cobrar forte e ele pensa, não, ele está vindo bem assim, só deu essa resbalada, vou puxar só o moreno. Sabe? E quando a gente recebe as negativas, quando a gente um negócio que faz mal ou uma briga dentro de casa, a gente tem que se voltar novamente e pensar assim, ó, essa cobrança é por alguma coisa. O que eu fiz lá atrás que eu estou recebendo essa agressão do filho, do pai, do irmão, sabe? Porque para o outro fazer alguma coisa para a gente nunca é de graça. Nessa caminhada, nós temos dois lados sempre. Né? Eu sempre que me conto, eu já falei isso também, né? Repetindo demais. Sempre que me conto alguma coisa, eu sempre peso o outro lado.
Me conto de uma pessoa, eu paro e digo assim, tá, mas e a outra pessoa? O que a outra pessoa é tão coitada assim, que só uma pessoa é má e a outra não tem nada, sabe? Talvez às vezes é só uma conversa, é só uma colocação de palavra que é mal colocada. E aí, como já está há muito tempo carregando o processo, né? Há muito tempo já estão de bico, como a gente diz, né? Acaba dando estresse sempre. Deixa a Karine ler mais um pouco. Só colocando um pouquinho do que tu falou ali. Às vezes a gente pensa assim, ó, como que eu sei que eu já estou no processo de evolução? Isso nós conversamos sexta-feira aqui. No momento que a gente faz algo e depois tu tem consciência do que tu fez, é um pouquinho que tu falou, assim, tu consegue perceber que o que tu fez não foi legal, já está no começo de uma evolução, tu já está conseguindo, tu já está conseguindo perceber isso. Porque às vezes a gente faz as coisas antes, né, da gente ter um pouquinho de consciência, a gente faz as coisas e tá ok, aquilo ali pronto. Tu não quer saber, tu não quer pensar, tu não quer ouvir a tua opinião, tu não quer nada. E quando tu começa a ouvir o outro lado, quando tu começa a te conter antes de falar as coisas, quando tu começa a pensar em algo que tu fez e tu pensa, não foi legal aquilo que eu disse para aquela pessoa. E se tu conseguir ainda pedir desculpas para a pessoa e reconhecer que tu também errou em certo ponto, tu já está numa caminhada bem mais avançada. Então, às vezes, a gente parece difícil tu pensar assim, ó, tá, mas o que é essa evolução? O que é eu tentar ir para um planeta regenerado, continuar encarnando na Terra? É tu já ter consciência que as coisas que tu faz, conseguir pensar nas coisas que tu faz e conseguir ter uma outra opinião, ver um outro ponto de vista. Os regenerados são homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, ou seja, que estão relacionadas, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e dos seus problemas. Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, visto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiram máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Só para encerrar então, quanto mais a gente aprender,
mais cuidadoso a gente tem que continuar sendo. Porque aí a gente não tem mais a desculpa do que eu não sabia, né? Então, assim, nós aqui passamos, na verdade, cada caminhada mais difícil, né? Cada degrau que a gente sobe, muito mais difícil. Porque essa questão que a Karine colocou. Quando a gente erra, ou com a gente, ou com o outro, a gente tem certeza que está errando, sabendo que está errando. Então, o perdão que a gente pede, que nem diz a Karine, pedir desculpa, tem que ser uma coisa muito maior, tem que vir do coração realmente, para a gente conseguir atingir a nossa evolução e ajudar a outra pessoa a evoluir. Por quê? Quando acontece com a outra pessoa, da pessoa responder a outra pessoa, as duas estão em evolução, né? Nós estamos voltando um passo para trás. Então eu preciso me melhorar para que a dona Solange do meu lado fique melhor. Certo? E para encerrar mesmo, pedir desculpa, um abraço resolve. Não precisa falar, porque às vezes não deixar falar. não, mas eu acho que às vezes a palavra não diz tudo. E o abraço diz muito mais. O sentimental funciona muito melhor. Vou ter que te abraçar mais, você. Porque tu é mais. Nossa, bem. Encerramos então. Agradecemos pela presença de todos, tanto todos que passaram por aqui nesta casa esta noite, cada um possa tirar para si um bom proveito dessa fala de hoje e que tenham bons retornos aos seus lares, uma boa semana com a família, com os amigos, irmãos. Só temos a agradecer